Montenegro é um país rico em cultura e diversidade, que reflete sua história e posição geográfica. O país tem influências de várias civilizações, como a grega, a romana, a bizantina, a otomana, a veneziana e a iugoslava. A língua oficial é o montenegrino, mas também se falam o sérvio, o bósnio, o albanês e outras línguas minoritárias. A religião predominante é o cristianismo ortodoxo, mas há também minorias muçulmanas, católicas e outras. A cultura montenegrina é também expressa através de suas festas e tradições. Alguns dos feriados mais importantes são o Dia do Trabalho, 1º de maio, o Dia da Vitória, 9 de maio, que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, o Dia da Independência, 21 e 22 de maio, que comemora a separação da Sérvia e Montenegro em 2006, e o Dia Nacional, 13 de julho, que celebra o reconhecimento da independência do país pelo Tratado de Berlim em 1878. Montenegro tem uma longa história de resistência e autonomia frente aos impérios que dominaram a região. Desde o século IX, os eslavos que habitavam o território montenegrino formaram principados que se aliaram ou se opuseram aos bizantinos, aos búlgaros, aos sérvios e aos otomanos. No século XV, o Principado de Zeta se tornou o núcleo do que seria o Montenegro moderno, sob a dinastia Kronojević. Em 1496, o último governante dessa dinastia, Ura Kronojević, entregou o poder ao mosteiro de Cetinje, que se tornou o centro religioso e político do país. O mosteiro foi liderado por bispos, vladikas, que pertenciam à família Petrović-Nego, que governou Montenegro até 1918. Durante os séculos XVI e XVII, Montenegro lutou contra os otomanos, que tentavam conquistar o país. Os montenegrinos conseguiram preservar sua independência graças à sua bravura, à sua organização tribal e à sua geografia montanhosa. Eles também receberam apoio de potências europeias, como a Rússia e a Áustria, que viam Montenegro como um aliado contra os turcos. Em 1697, o Vladika Danilo e Petrović-Nego estabeleceu uma aliança formal com a Rússia, que reconheceu Montenegro como um estado soberano. Em 1711, o Vladika Sava II Petrović-Nego criou o primeiro código legal do país, o Zakonik Knigor, Código de Montenegro. Em 1799, o Vladika Petar e Petrović-Nego iniciou uma série de reformas administrativas, militares e educacionais, que modernizaram o país. Em 1851, o Vladika Petar II Petrović-Nego, que também era um renomado poeta, publicou a sua obra-prima, O Monte do Cadafalso, Gorski Vigenac, considerada o épico nacional de Montenegro. No século XIX, Montenegro expandiu seu território e consolidou sua independência. Em 1852, o Vladika Danilo II Petrović-Nego aboliu o sistema teocrático e se proclamou príncipe de Montenegro. Em 1876, Montenegro se aliou à Sérvia na guerra contra os otomanos, que resultou na libertação de grande parte dos Balcãs. Em 1878, o Tratado de Berlim reconheceu oficialmente a independência de Montenegro, assim como da Bulgária, da Romênia e da Sérvia. Em 1910, o príncipe Nicolau I Petrović-Nego se tornou o primeiro e único rei de Montenegro. Ele conduziu o país à participação na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Sérvia e dos aliados. No entanto, o reinado de Nicolau I foi breve e controverso. Em 1918, após o fim da guerra, Montenegro foi anexado ao reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que se tornaria a Iugoslávia em 1929. Essa união foi rejeitada por uma parte dos montenegrinos, que se rebelaram contra as tropas sérvias. O rei Nicolau I se exilou na França e nunca reconheceu a perda da soberania de Montenegro. A anexação de Montenegro foi considerada ilegal por alguns países, como a Itália e a Albânia, que tinham interesses na região. Durante a Segunda Guerra Mundial, Montenegro foi ocupado pelas forças do Eixo, que tentaram restaurar o rei Nicolau I no trono. No entanto, a maioria dos montenegrinos se juntou aos partisans comunistas de Josip Broz Tito, que lutaram contra os invasores e os colaboracionistas. Em 1944, Montenegro foi libertado pelos partisans e se tornou uma das 6 repúblicas socialistas que formaram a nova Iugoslávia, sob o regime de Tito. Montenegro se beneficiou do desenvolvimento econômico e social promovido pelo governo federal, mas também sofreu com a repressão política e a perda de identidade nacional.
Após a morte de Tito em 1980, a Iugoslávia entrou em crise e se desintegrou em uma série de conflitos étnicos e nacionalistas. Montenegro permaneceu fiel à Sérvia e ao líder sérvio Slobodan Milošević, que tentou manter a união das repúblicas remanescentes. Em 1992, Montenegro e Sérvia formaram a República Federal da Iugoslávia, que foi alvo de sanções internacionais e de intervenções militares da OTAN por causa da sua participação nas guerras da Bósnia e do Kosovo. Em 1996, o presidente montenegrino Milo Đukanović rompeu com Milošević e iniciou um processo de distanciamento da Sérvia, adotando uma política econômica e diplomática independente. Em 2002, após a queda de Milošević, Montenegro e Sérvia assinaram um acordo que criou uma nova entidade chamada Sérvia e Montenegro, com maior autonomia para as duas repúblicas. Em 2006, Montenegro realizou um referendo para decidir sobre a sua independência ou a manutenção da união com a Sérvia. O resultado foi favorável à independência, com 55,5% dos votos, superando o mínimo de 55% exigido pela União Europeia, que mediou o processo. Em 3 de junho de 2006, o parlamento montenegrino declarou oficialmente a independência do país, que foi reconhecida pela Sérvia e pela maioria dos países do mundo. Desde então, Montenegro tem buscado a integração com a União Europeia e a OTAN, ao mesmo tempo que enfrenta desafios internos, como a corrupção, a pobreza, a diversidade étnica e a preservação da sua cultura e identidade. Se você chegou até aqui é porque está gostando do vídeo. Deixe sua curtida e me siga para ficar por dentro das novidades. Montenegro é um país do leste europeu que possui um litoral de cerca de 294 quilômetros no Mar Adriático. O país tem um total de 117 praias, que variam em tamanho, forma e tipo. Algumas das praias mais famosas e bonitas de Montenegro são Sveti Stefan, uma ilha que abriga um resort de luxo e uma antiga vila medieval. A ilha é conectada ao continente por uma faixa de areia branca que forma 2 praias, uma de cada lado. A água é azul e cristalina, e o cenário é deslumbrante. Jaz, uma praia de areia brilhante que se estende por 1,2 quilômetros. É uma das praias mais populares e animadas de Montenegro, com muitos bares, restaurantes e atividades. Jaz também é conhecida por sediar grandes eventos musicais, como o Festival Cidense. Velika Playa, a maior praia de Montenegro, com 12 quilômetros de comprimento. É uma praia de areia fina cinza, ideal para quem gosta de esportes aquáticos, como kitesurf e windsurf. A praia fica perto da fronteira com a Albânia, e parte dela é reservada para os naturistas 23. Mirita, uma pequena baía rochosa que oferece um acesso direto ao mar. É um lugar tranquilo e pitoresco, com alguns bares e restaurantes nas pedras. Mirita é um bom lugar para relaxar, nadar e apreciar a vista das montanhas ao redor. Anjik, uma praia de pedras claras que fica em uma península verdejante. É uma praia calma e isolada, com alguns restaurantes e cafés na beira do mar. Anjik é um ótimo lugar para fugir das multidões e aproveitar a natureza.